Olá a todas e todos. Eu sou o professor Marcos Levi e represento a linha de pesquisa História e Historiografia da Educação no programa de pós-graduação em Educação. E venho aqui para falar um pouco da nossa organização. Ao longo de 2 décadas, o esforço producente de nossas investigações foi responsável pela construção de tendências no cenário paranaense que se somam aos esforços da historiografia educacional brasileira. Cabe ainda destacar o incremento dessa iniciativa com a constituição de núcleos e grupos de pesquisa no interior de nossas atividades, coordenadas por diferentes docentes, como forma de estimular a socialização de resultados de pesquisas e aprofundamento da nossa produção intelectual de modo articulado. E nesse sentido, a linha abriga os seguintes grupos e núcleos: Grupo de Pesquisas História Intelectual e Educação, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil, Núcleos de Estudos e Pesquisas em História da Arquitetura Escolar, Núcleos de Estudos e Pesquisas em História da Formação e das Práticas Educativas. Também somos responsáveis pelo Centro de Documentação e Pesquisa em História da Educação, com o objetivo, dentre vários, de reunir e disponibilizar para consulta a produção acadêmica do corpo discente e docente, assim como organizar fontes e pesquisas referentes à história da educação no estado do Paraná. Em 2020, somos 13 docentes que orientam diversas temáticas centradas em discutir a realidade educacional paranaense, sem deixar, contudo, que se perca um vínculo com as problemáticas nacionais. Dentre elas destaco História da Infância e da Educação Infantil, História, Cultura Escolar, Cultura Material Escolar, História da Arquitetura Escolar, História da Educação e Patrimônio, História Intelectual e Educação, Historiografia, a escrita da História da Educação, História da Educação e Imprensa, História da Educação e Fotografia, História do Ensino Secundário, História da Educação Feminina, História da Educação do Corpo, História das Instituições Escolares Confessionais, História das Disciplinas e do Currículo, História da Formação Docente e do Trabalho Docente, História dos Processos de Escolarização e das Práticas Corporais, História de Práticas e Ritos Escolares, História dos Revestimentos, História da Educação para o Trabalho, História da Saúde, Saberes, Formação e Práticas Educativas, História das Epidemias e Educação para a Saúde, História da Educação Física e do Esporte, História da Educação dos Sentidos e das Sensibilidades, História, Educação e Arte, História, Direitos Humanos e Educação, História da Educação e Material Didáticos, e História e Cultura da Alimentação em espaços escolares e não escolares. Aqueles e aquelas que desejarem conhecer melhor nossa experiência e atividades estão desde já convidados e convidadas a nos procurar, quer seja por meio de processo seletivo para alunos e alunas de iniciação científica, mestrado e doutorado, quer seja por submissão de projetos de pós-doutoramento ou participação nas atividades de nossos núcleos e grupos de pesquisa. Estejam certos e certas que todos e todas serão muito bem-vindas e bem-vindos. Abraços e até breve.